Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e nós vamos aqui resolver mais uma questão do Enem 2020. Vamos lá, então? Agora a questão de número 146, que diz o seguinte: uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Então, aqui a gente tem duas regrinhas para falar sobre o tamanho da pisada, P, né, e o tamanho e a altura do degrau, a altura H. Né? Muito bem. Nas quais H é a altura do degrau, denominada espelho, e B é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo 16. Então, ele está nos dando essa medida. O H que ele se refere nessas duas inequações, né, está valendo 16. Ele pediu para a gente usar essa medida para o H. Muito bem. Neste caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é quem? Então, aí a gente tem que pensar aqui. Então, a questão, ela nos aborda aqui o tema, né, envolvendo inequação modular. Né? Uma inequação são aquelas sentenças matemáticas, né, que não expressam igualdade, né? Como é o caso aqui. Nós temos alguma coisa menor e igual que 1,5, né? A característica das inequações é apresentar uma desigualdade, como é o caso. Então, como a questão da altura do degrau já foi definida, que a altura do degrau é 16, né? Aqui no enunciado ele considera a altura do degrau um número entre 16 e 19, né? Então, uma escada bem confortável é aquela que vai ter a menor altura, né? Então, uma menor altura aqui que ele adotou nesse intervalo é a 16. Okay? E aí ele pede para a gente definir qual vai ser o tamanho da pisada, então, né? Que é definido aqui pelo B. E aí você nota aqui que esse B ele está nessa inequação modular aqui, né? Então, vamos reescrever essa inequação aqui. Então, o que está acontecendo? Ó? Módulo de 2H, né, mais B, menos 63,5, fecha o módulo, deve ser menor ou igual a 1,5. Essa aqui é a nossa inequação. Beleza? E a gente vai descobrir qual é o intervalo desse B que satisfaz essa condição aqui. Muito bem. Note que nessa inequação modular nós temos aqui duas variáveis, né? O B e o H. No entanto, o H ele nos definiu aqui que o H vale 16. Desse modo, a gente vai substituir aqui, né? Então, 2 vezes 16 mais B menos 63,5, né? Fecha o módulo, deve ser menor ou igual a 1,5. E aí, resolvendo, né, o que é possível resolver aqui dentro desse módulo, né? 2 vezes 16 é 32, né? E aí esse 32 a gente consegue juntar com esse menos 63,5, né? Então, fazendo essa continha ali, o que nós vamos ter aqui? Que o B, né? Eu devo 63,5, tenho 32, então eu vou ficar ainda devendo 31,5, né? Fecha o módulo, e isso vai ser menor que 1,5. Então, está aqui nossa inequação modular, onde a gente precisa definir aqui o intervalo ao qual a variável B vai pertencer. E agora, como que a gente vai fazer para encontrar o valor desse B aqui, então, né? Então, e aqui o estudante tem que se recordar de como resolver uma inequação modular, né? E o que acontece, né? O módulo ele é
um argumento matemático, né? Que representa a distância, né? E distância, como nós sabemos, ela sempre é uma medida positiva, certo? Então, o que a gente vai precisar considerar aqui? Embora a gente não sabe se esse número que está aqui dentro do módulo ele é positivo ou ele é negativo, em razão de quê? Em razão de a gente não saber o quanto vale essa variável b, a gente tem que fazer duas considerações, né? A gente tem que considerar aqui esse b menos 31,5 ser positivo, né? E fazer o cálculo da inequação, e também considerar eles como sendo um número negativo, né? Porque isso passa pelaquela definição de módulo, né? Vou escrever aqui a definição do módulo, né? Módulo de um número qualquer, ó, módulo de um número, por exemplo, o número x. Módulo de x vai ser igual a x positivo, né? Veja que o x é positivo, se, né, o x for maior que zero, né? Ou seja, se esse cara que está dentro do módulo é positivo, ele vai continuar positivo, certo? Mas a gente, como tem que considerar as duas situações, o número que está dentro do módulo ser positivo, ou ele pode também ser negativo, né? Agora, se esse cara que está dentro do módulo é negativo, se esse x é negativo, o resultado desse módulo vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a menos x, né? Isso vai acontecer se o x for menor que zero. Então, quando a gente trabalha com inequação, né, sobretudo essa inequação modular, a gente tem que fazer essa consideração, né? Então, é o caso aqui agora. Como a gente não sabe que esse número aqui é positivo ou se ele é negativo, nós temos que fazer as duas considerações, correto? E assim vamos fazer. Então, continuando aqui. Vamos considerar, então, agora que esse B menos 31,5, ele seja positivo, seja maior que zero. Correto? Vamos considerar isso. Então, vem a primeira continha. Se ele é maior que zero, ele vai entrar nessa regra aqui. Correto? Ou seja, o módulo dele vai ser ele mesmo. Correto? O módulo de x é igual a x. Ou seja, estou considerando que isso aqui é maior que zero, né? Tudo bem. Então, como é que ele vai ficar saindo do módulo? Vai ficar exatamente como ele é. Ó, B menos 31,5 vai ser menor ou igual a 1,5. Tá vendo? Considerei esse cara aqui valendo um número positivo. Então, ele saiu exatamente de dentro do módulo, exatamente como ele é, como a regra nos diz. Entendeu? Aí eu resolvo essa inequação. Né? Resolver essa inequação, o que acontece? Eu vou passar o 31,5 para o lado direito da inequação. Né? Então, vai ficar o quê? B vai ser menor ou igual, né, a 1,5 mais 31,5. Correto? Portanto, o B tem que ser menor ou igual a 33. Ok? Fizemos, então, a primeira consideração. Muito bem. Vou usar uma outra cor aqui agora. Agora nós vamos fazer a segunda consideração. Isso que está entre o módulo agora, eu vou considerar que ele é negativo. Ó. Ele é menor que zero. Usei até a cor azul aqui, tá? Agora eu vou fazer a consideração disso aqui ser menor que zero. Quando ela é menor que zero, ela entra nessa outra regra aqui, ó. Ou seja, o cara que está dentro do módulo, o que eu preciso fazer com ele? Eu tenho que fazer um menos ele, né? Quem é que está dentro do módulo aqui? Está o B menos 31,5, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer menos ele. B menos 31,5, né? Vai ser menor ou igual a 1,5. E aí eu vou fazer essa conta.
né? Obviamente aqui vai necessitar um joguinho de sinal aqui, né? Menos com mais vai dar menos B, menos com menos vai dar mais 31,5, né? Isso é menor ou igual a 1,5. E aí o que acontece? Vou, né, passar esse 31,5 aqui para o lado direito, né? Então vai ficar menos B menor ou igual, né, a 1,5 menos 31,5. Então, menos B é menor ou igual a 30. Ok? Só que o nosso B aqui está negativo, né? O que a gente tem que fazer? Dividir por menos 1, né? E aí o que acontece? Aí tem mais um detalhe aqui. Quando a gente divide ou multiplica por número negativo, temos que inverter o sinal da desigualdade, né? Então, estou dividindo por menos 1, número negativo. Tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, menos B dividido por menos 1 vai dar B, né? Menos com menos é mais. Inverto o sinal da desigualdade. Então, vai ficar maior ou igual, né? E o 30 aqui, na verdade, é negativo, né? Eu tenho 1,5 e devo 31,5. Fico devendo 30, né? 30 dividido por 1 é 30, menos com menos é mais. Ou seja, o B vai ser maior ou igual a 30. Ok? Então tá aqui o intervalo onde o tamanho da pisada, né, do degrau da escada deve respeitar. Né? Observe o seguinte, ó. O que está escrito aqui, ó? Que o B deve ser maior ou igual a 30. Né? E né, nessa solução aqui, né? Se o B menos 31 for menor que zero. E o que está escrito na primeira solução? Que o B deve ser menor ou igual a 33. Então, o que a gente tem? A gente tem um intervalo numérico onde o B deve pertencer. Né? Ele tem que ser maior que 30, né? E menor que 33, menor ou igual, né? Que 33, né? O B ele vai transitar nesse intervalo numérico aqui, inclusive o 30 e o 33, correto? Muito bem. Então, escrevendo a resposta do jeito que ela está aqui nas alternativas, né? O B está aqui dentro, não está? Está aqui nesse meio, entre o 30 e o 33. Portanto, o 30 é menor que o B, né? Se o B é maior ou igual, né? O 30 é menor ou igual. Se o B é maior ou igual a 30, né? O 30 é menor que o B, né? E o B é menor ou igual a 33. Portanto, a solução dessa questão vai ser aqui a alternativa C.